Olá, olá, meus queridos alunos. Olha eu aqui novamente com você no nosso intensivo aí para o Enem, tá bom? Enem, você é aluno do terceiro ano do ensino médio, então preparativo aí, preparatório na realidade para o Enem. Tudo bem. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre tabela periódica. Então nós estamos agrupando os principais temas e assuntos mais recorrentes na prova do Enem. Então, dentro da parte de Química, nós já vimos na aula passada os famosos modelos atômicos. Então, é o precursor de tudo que vai acontecer dentre os átomos até o surgimento da tabela periódica. Nós temos aí os modelos atômicos, assunto que sempre cai. Dentre esses assuntos, nós separamos também aqui a famosa tabela periódica. Por que separamos a tabela periódica? Porque a tabela periódica sempre está presente nos principais vestibulares e, para saber tabela periódica, você também necessita de conhecimentos prévios de outro assunto. Então, nesse caso, tabela periódica se torna um ponto de extrema importância nos estudos para o Enem, tá bom? Então, vamos começar agora a nossa aula sobre tabela periódica. Já se inscreve aí no EducaPE TV, me acompanha também no Instagram, @prof.franciscocoutinho. Eu falo diretamente com você por lá também. Agora, sem mais delongas, vem comigo para a nossa aula de tabela periódica. Vamos lá, Robertão? Tá aí o assunto, tabela periódica, professor Francisco Coutinho, tá? E vamos lá. De cara, eu já quero apresentar para você a beldade. Veja, esta tabela é a tabela atual. Prestem atenção. Nem sempre a tabela periódica foi da forma que ela é hoje. Essa tabela que você conhece, bem estruturada, bonitinha, colorida ali pelos estados físicos, é a tabela atual, é a tabela de hoje. Mas nem sempre ela foi assim, tá bom? Teve um início, um precursor. Alguns cientistas tiveram a ideia de organizar os elementos químicos em uma tabela para facilitar os estudos, a experimentação, as pesquisas, tá? Então, eu iniciei a aula mostrando aí a tabela periódica atual. Daqui a pouco a gente volta para ela. Mas nós precisamos, antes de dar continuidade, falar um pouquinho do passado. Vem comigo. Olha aí, só um pouco da história da tabela periódica, tá? Porque nós poderíamos falar sobre vários outros cientistas, mas eu quis separar aqui os principais, os que possivelmente podem ser comentados na prova do Enem. Então, olhe bem, história da tabela periódica. Esse rapaz aí, muito bonito, né, que está aí na sua tela, é um professor de Química, viu? Professor de Química. Você olha assim, meu Deus do céu, ele deu tanta aula de Química que ficou assim. Brincadeiras à parte, esse aí é conhecido como o pai da tabela periódica, Dmitry Mendeleev, tá bom? Então, vamos ler aqui um pouquinho o que fala. A tabela periódica mais completa, pelo menos daquela época, foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, de 1834 a 1907. No ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Pare tudo agora e olhe para mim. Divide a tela. Isso, perfeito. Pessoal, Dmitry Mendeleev, ele é conhecido como o pai da tabela periódica, um dos precursores que iniciaram essas pesquisas, tá? Ele não é o único que colaborou para a tabela periódica, mas foi um dos pioneiros, podemos assim dizer. E recebeu o título de pai da tabela periódica. Porém, a tabela periódica atual, ela é organizada por ordem crescente de número atômico, que daqui a pouco a gente fala sobre esse número atômico. Porém, Dmitry Mendeleev não organizou por número atômico, mas sim pelos números de massa, tá? Então, a tabela de Mendeleev era uma tabela organizada
pela massa atômica e não pelo número atômico. Isso aí pode ser uma questão teórica da prova do Enem, então você fica ligado. Mendeleev, o pai da tabela periódica, porém organizou os elementos conforme as suas massas. Tudo beleza? Anotou isso aí? Show de bola. Aí mais embaixo diz assim, olha, Mendeleev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para que os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos. E foi mesmo assim. A tabela dele foi tão organizada que os elementos que ainda não tinham sido descobertos estavam lá, a lacuna para ele preencher. E quando descobriram aqueles elementos, pasmem, eles cabiam exatamente naquelas lacunas, porque tinham exatamente as propriedades previstas por Mendeleev. Por isso que uma organização tão bacana como essa, Mendeleev recebeu o título de pai da tabela periódica. Tudo bem? Mas, dando continuidade, ainda aí Mendeleev, vamos deixar a foto dele aí, né, como o pai da tabela, olhando aí pra gente aí, olá, estão falando da tabela periódica, eu tô olhando para vocês. Tudo bem. Mas dando continuidade, ele diz assim, ó, a tabela periódica, como a conhecemos atualmente, foi organizada por Henry Moseley em 1913. Moseley a organizou, agora sim, pelo número atômico. Beleza? A tabela que nós conhecemos hoje é organizada pelo número atômico e não pela massa. Então, para a gente fixar novamente, falando de novo, é assim que fixa. Mendeleev organizou pela massa. Era o pai da tabela periódica. Mas a que nós usamos hoje não é pela massa, é pelo número atômico proposto por Moseley. Ok para vocês? Tudo bem? Show de bola, vamos continuar. Então, nós fizemos uma descrição rápida aí da história da tabela periódica. É óbvio que não é só isso. Temos as tríades de Dobereinen, temos o parafuso telúrico. Então, tem algumas outras contribuições que eu não citei, mas que também faz parte aí da história da tabela periódica, tá bom? Mas dá uma atenção, confia em mim, dá uma atenção aí para essas duas partes, para esses dois cientistas aí, tá? Henry Moseley e Dmitry Mendeleev, que organizaram a tabela periódica. Um pela massa e um pelo número atômico, tá bom? Grava isso e vai na prova que é garantido. Show? Agora eu volto a colocar a tabela periódica atual. Tá aqui. Olha o que diz aqui, para a gente poder resumir. A tabela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Ou seja, aqui eu quero resumir. O que é a tabela periódica? É um local que nós colocamos todos os elementos químicos que existem de acordo com suas propriedades químicas, suas propriedades físicas, propriedades radioativas que existem em elementos radioativos. Então, cada elemento está agrupado, organizado muito bem na tabela periódica conforme as propriedades, o qual facilita aos pesquisadores de observar para um elemento químico e saber qual a propriedade que ele tem, se é semelhante a outro ou não. Então, a tabela periódica ela é bem organizada. E agora vai aqui uma frase que vai ecoar por todo o Brasil, todos os alunos, todos os professores dentro de tabela periódica. Tá bom? Para você que é professor, para você que é aluno, para você que é admirador da química, grave isso. A tabela periódica não foi feita para ser decorada. Não. Não existe a necessidade hoje, conforme o Enem, conforme os vestibulares, de decorar a tabela. Não. Grave essa frase. A tabela periódica não foi feita para ser decorada, mas sim consultada. Tá? Então, se você quer saber a localização e tal, assim você consulta. É óbvio que existem estratégias que nós conseguimos identificar a localização, mas conforme a distribuição eletrônica, aí são outros parâmetros, tá? Nós conseguimos fazer isso. Mas esse negócio de qual elemento está no terceiro período da família 5A, eita, eu vou decorar. Não existe. Finalizo dizendo novamente a frase. Tabela não foi feita para ser decorada,
mas sim para ser consultada e aprendida conforme as suas propriedades. Eita, essa frase vai ecoar pelo Brasil. Uau! Me marque, viu? Francisco Coutinho. Tudo bem? Então tá aí, projeta isso aí. A tabela, o real significado da tabela, tá aí, bota aqui, ó. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, número atômico, meu querido, você lembra muito bem, que é o número de prótons, tá? Número de prótons é o número atômico. Então, a tabela organizada por Moseley, que nós falamos agora há pouco, que é a tabela atual, é a tabela organizada por ordem crescente de número atômico. Show? Vamos lá. Olha aqui. Essa tabela, meu amigo, essa tabela ela é organizada, ela tem algumas separações. Ela tem o que nós chamamos de períodos e nós temos também o que chamamos de grupos ou família. E é isso que nós vamos comentar um pouquinho agora, mostrar para vocês que a tabela periódica pode ser agrupada, organizada em família, ou grupos, ou períodos. Nesse momento eu quero falar dos períodos. Nós temos aí cerca de 7 períodos, mas eu botei 7, mas isso pode ir para 8, 9 e tal. À medida que nós vamos descobrindo novos elementos químicos, esses períodos vão aumentando. Nós temos hoje um 8º período, né? Tivemos recentemente descoberta de novos elementos químicos com um número atômico maior, então que vai entrando na tabela, que vai entrando na distribuição e vai aumentando aí essas camadas, tá? Mas de modo geral, até antes da descoberta desses elementos, nós temos 7 períodos, que são 7 camadas que são colocadas em ordem de afastamento do núcleo, tá? Então, nós temos aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º período. E hoje vai entrando um 8º período. Esse período é organizado na horizontal, assim, ó, na horizontal, ó. Primeiro período, segundo período, aí vai descendo, terceiro período, conforme você está vendo aí, tá? Eu me perco toda vez aqui, tudo bem. Conforme você está vendo aí, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º. São linhas horizontais. Para você, olhando para essa tabela periódica, observe que no primeiro período nós temos o hidrogênio e o hélio. Se você traçar uma linha na horizontal, traça essa linha na horizontal comigo. Traçou? Ó, do hidrogênio ao hélio, primeiro período. Acabou o primeiro período, eu vou para quem? Aí você volta lá para o segundo período. Tem o lítio, tá vendo só? Aí vai seguindo. Certinho? Aí lá no final tem quem? Neônio. Acabou o segundo período, aí volta para o terceiro período. E assim sucessivamente. Então, períodos são colocados na horizontal. E é aí que nós vemos os números atômicos. Olhe bem. Os elementos são organizados por ordem crescente dos números atômicos por período. Olhe de novo a tabela, tá lá. Hidrogênio tem número atômico 1, aí segue. Hélio tem número atômico 2. Acabou o primeiro período, vai para o segundo período. O lítio tem número atômico 3. E assim sucessivamente, ó, 4, acompanhe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no neônio 10. Aí volta, vai para o terceiro período. Aí 11, 12, 13, 14, 15... Isso é ser organizado em ordem crescente de número atômico, tá bom? Então, gravou aí, aprendeu o que é período? Show de bola, vem comigo. Olha só, tabelinha aí. Ótimo, né? Deixa a tabelinha maior para você visualizar. Aqui. Tá vendo só essa tabela? Acompanha ali, ó. Tá vendo que ao lado do hidrogênio tem 1, aí depois do lítio tem 2, aí depois no sódio tem 3, aí 4, 5, 6, 7... São os períodos, as linhas horizontais. Observe também que a tabela periódica ela tem as colorações diferentes também para dizer quem é metal, quem é ametal, quem está no estado sólido, quem está no estado líquido, quem está no estado gasoso. A tabela ela é muito bem organizada, ok para vocês? Então, só para chamar a atenção,
A maioria dos elementos químicos na tabela periódica está no estado sólido, tá bom? No líquido nós temos apenas dois, que é o bromo e o mercúrio. Aí nos gasosos nós temos ali, ó, esse azulzinho aqui do canto, ó, tá vendo esse azulzinho aqui, ó, bem aqui, ó? Esse azulzinho são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, são gases nobres. Aí com ele tem alguns outros gases, tá bom? O gás oxigênio, tá? Que o oxigênio O2 é o gás, né? A molécula de oxigênio gasosa. Enfim. Certinho para vocês? E o restante é sólido. Sólido. Vamos lá. Gente boa. Falamos agora dos períodos, que são 7 na horizontal. Só que nós temos também agora na vertical os grupos ou famílias. Grupos nós temos de 1 a 18. É seguindo a... Deixa eu voltar aqui a tabela. Você está vendo ali, ó? Você está vendo? Lá no hidrogênio, em cima, na vertical, tem 1, 2. Aí volta. Aí vai seguindo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 18, lá nos gases nobres. No sentido na vertical, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então são os grupos. E as famílias, nós temos duas famílias. A família A e a família B. Já anote, família A, metais representativos. Família B, metais de transição. Tudo certinho para vocês? Tá acompanhando aí de boa? Então nós estamos analisando primeiramente a estrutura da tabela periódica, amiguinho. Como que ela é composta, para que ela serve, tá bom? Então você consegue ter a visão que a tabela periódica engloba tudo isso. As propriedades, os estados físicos, tudo bem? Então tá aí. Vamos passar aqui. Então nós temos aqui, ó, no grupo 1, e eu coloquei aqui o nome, tá? Vamos chamar a atenção para a família A agora. Lembra que tem família A e família B? Vamos para a família A, metais representativos. No grupo 1 e 2, nós temos a família 1A e 2A. A 1A metais alcalinos, a 2A metais alcalinos terrosos. E consigo vem dos elementos. Observação. Se os elementos pertencem à mesma família, eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Não iguais, mas semelhantes. Por exemplo, olhe lá na família 1A, que eu tenho o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio. Eles estão na mesma família? Estão. Então, eles têm propriedades semelhantes, ok? Tem propriedades semelhantes. Aí vem lá o grupo 2, que é a família 2A. Tudo isso na vertical. Metais alcalinos terrosos. No grupo 13, que você observa na tabela que ele pula o meio da tabela todinho e vai para o grupo 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós vamos ter família 3, 4, 5, 6, 7 e 8A. Por que isso? Porque no centro da tabela vai estar a família B, tá? Então, a família A é a família do boro, a família 3A a família do boro, a família 4A a família do carbono, a família 5A a família do nitrogênio, a 6A do calcogênio, 7A halogênio, 8A gases nobres. Observe que nós falamos agora para vocês da família A, dos metais representativos, que estão nas extremidades da tabela. No meio da tabela nós temos a família B, tá bom? Beleza? Então não confunda, tá? Grupo 15 ou família 5A, grupo 16 ou família 6A. É só subtrair 10 e dizer família A, tá? Essa é a dica. Show de bola? Top das galáxias? Beleza. Mas nós não podemos deixar o grupo B. Os metais, os elementos de transição. Esse elemento de transição pode ser de transição interna ou externa. Isso a gente fala em um outro momento. Aí observe que vai estar lá o grupo 11 e 12. Só que agora está um detalhe. O grupo 11 é família 1B. O grupo 12, 2B. Tá? Tranquilidade? Então grava isso. Lá no finalzinho. Grupo 11, grupo 12, 1B e 2B. Aí voltando para o início da tabela, 1A e 2A, aí vem família o quê? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e assim vai, até chegar no 1B e 2B. Tá?
Então tá aí no centro da tabela periódica o grupo B e tem os seus elementos aí que você pode estar acompanhando, tirar print, voltar, tá bom? Tudo certinho? Certo? Show de bola. Aqui eu fiz uma organização geral da tabela para você acompanhar. Então isso aí você pode até tirar print também, tá? Pode tirar print e analisar aí com calma. Então nós temos desde a criação da tabela periódica, mostrando ali o que é um período, um grupo, tá? A criação ali por Dmitry Mendeleev, tem todo um trajeto histórico. Lá no cantinho, em preto e branco, eu fiz questão de colocar as setinhas para você não esquecer, tá ok? Para você não esquecer. Então nós temos aí, ó, no sentido, na vertical, tá vendo na vertical, os grupos ou famílias. Grupo, vamos fazer aquela enxugada, aquela revisãozinha. Na vertical, grupo vai de 1 a 18. Ou, se for família, família A, que está nas extremidades 1A e 2A, aí passa o meio. O meio da tabela é família B, elementos de transição. Aí vai para o grupo 13, família 3 a 8A, também são família A, são os metais representativos. Certinho? E na horizontal, os períodos que nós temos 7, com a descoberta do novo elemento, temos 8. Olha só, pessoal, para facilitar a sua vida, pela distribuição eletrônica, nós conseguimos também identificar a posição dos elementos. Então, eu coloquei aqui, ó, que a família A vai ser família que vai terminar na sua distribuição eletrônica nos orbitais S e P. Isso é muito importante, tá? Vamos aumentar um pouquinho o nível agora. Orbital S e orbital P está associado à família A. Orbital D e orbital F estão associados à família B, tá? Lembra dos modelos lá, né? Nível, subnível, tá? Os subníveis SPDF. SPDF. SP são orbitais que estão associados à família A e D e F à família B. Aí eu tenho a distribuição aí eletrônica, o diagrama que você já aprendeu aí na sua escola a fazer a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente. Aí eu fiz um exemplo aqui para você aprender como que faz isso. Nós temos aí o elemento químico, tá? O bromo, o menor número atômico e o maior é o número de massa. Tu vai distribuir o número de elétrons. Então, na tabela periódica, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, você pode distribuir tranquilamente os 35 aí, o 35 aí que é o número atômico. Distribuindo, fazendo a distribuição eletrônica do bromo, nós temos aí ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. E como que eu vou saber e onde está o bromo? Quem é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais afastada, mais externa. Entre 1, 2, 3 e 4, quem é a camada de valência? É a 4. Beleza. Então eu sei que ele estará no quarto período, tá? No quarto período. 1, 2, 3, 4. Projeta aqui, Robertão, para fazer aqui a sequência para o pessoal ver. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto. Mas em que família, Francisco? Quantos terminou em P? Se terminou em P, é família A. Lembra? Orbital SP. Se terminou em P, é família A. Soma agora os elétrons de valência. 4S2, tem 2 ali. 4P5, tem 5 ali. 5 com 2, 7. Então eu tenho 7 elétrons de valência. Quer dizer o quê? Que ele está na família 7A e no quarto período. Tá vendo, pessoal? Nós fizemos a distribuição eletrônica para a família A. É assim. Para a família B tem uma exceção que em outra aula eu comento. Mas para a família A é assim. Terminou em SP, é família A. Aí você observa os elétrons de valência. Tudo certinho? Aí você vai saber exatamente o período e a família que ele está. Eu coloquei a tabela aqui para a gente provar isso. Ó. Cadê? Aqui, isso. Tá vendo aqui? Ó? Conta ali. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora puxa. Até a família 7A, aquele verdinho lá, antes do azulzinho. Tu vai chegar exatamente em quem? No bromo.
Então quer dizer que estamos certos. O bromo está na família 7A e no quarto período. Você não precisou decorar. Você encontrou ele na moral. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido aí. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, @prof.franciscocoutinho, pelo EducaPE TV, se inscreve aí e fica ligado para as próximas aulas de Química, porque o conteúdo do Enem está aqui. Beijão, até a próxima.